Olá galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades da página 47 do nosso livro didático. Vamos lá? Bom, questão de número 66. Escreva a raiz correspondente à potência de cada item e calcule o item dela em Q, conjunto dos números racionais. Letra A. – 81 elevado a 1/4. Nós aprendemos que quando o expoente é fracionário, a base vai ser o radicando, o numerador vai ser o expoente do radicando e o denominador será o índice da raiz. Então vai ficar desse jeito. Colocamos o símbolo da raiz, a base, o radicando, que é 81. O 1 aqui é o expoente do radicando, 81 elevado a 1 é 81, e o índice é o denominador 4. Então, nós temos aqui raiz quarta de 81. Então, para calcular, a gente fatora 81. Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é raiz quarta, nós vamos fazer quartetos. Então, nós temos que a raiz quarta de 81 é igual a 3, certo? Letra B. Menos 32 elevado a 1/5. Bom, então vamos lá. Coloca o radical. O radicando vai ser menos 32. O expoente do radicando é 1, não precisa colocar. E o índice é 5. Então, eu vou fatorar o 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2, 1. Como é raiz quinta, eu vou fazer quinteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos que o resultado é 2, ok? Ah, só um minutinho, pera aí. É raiz quinta de menos 32, então o resultado é menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 5 vezes vai dar menos 32. Letra C. Na letra C, nós temos 0,001 elevado a 1/3. Bom, 0,001 é a mesma coisa de 1 sobre 1000 elevado a 1/3. Então, aqui transformando em raiz, nós podemos afirmar que será radicando 1 sobre 1000, 1 milésimo, e o índice 3. Então, aqui nós temos que raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 1000, 10. Porque se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, vai dar 1000. E o décimo é a mesma coisa de 0,1. Ok? Letra D. 4 elevado a 3/2. Bom, coloco o radical. O radicando é a base, que é 4. O expoente do radicando é o 3 e o índice 2. Então, aqui nós temos que é raiz quadrada de 4 elevado a 3. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Então, raiz quadrada de 64, que é 8. E letra E, nós temos menos 1 elevado a 3/5. Vamos lá. Coloco o radical. O radicando é menos 1. O expoente do radicando é 3 e o índice é 5.
Bom, então esse aqui vai ficar raiz quinta. Menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Raiz quinta de menos 1, menos 1. Porque se eu fizer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 5 vezes, vai dar menos 1. E letra F. Na letra F, nós temos 1000 elevado a 2 terços. Bom, isso daqui então, pessoal, eu coloco o radical. O radicando é 1000, o expoente do radicando 2 e o índice 3. 1000 é a mesma coisa de 10 elevado a 3. Então, eu posso falar que isso é raiz cúbica de 10 elevado a 3 elevado a 2. Isso, então, é raiz cúbica de 10 elevado a 6. Lembra aquela propriedade que eu ensinei vocês? Que a gente pode dividir o expoente pelo índice? Aí vai ficar 10 elevado a 2, que é 100. Certo? Muito bem. Questão 67. Escreva cada raiz na forma de potência. Letra A. Raiz cúbica de 1000. Bom, o radicando vai ser a base. Não tem expoente, então o numerador é 1. E o denominador, o índice. Então, 1000 elevado a 1 terço. Letra B. Raiz quadrada de 36. Vamos lá. A base é o radicando, 36. O expoente, quando não tem nada, é 1, então o numerador é 1. E o índice, quando não tem nada, é 2. Então, o denominador, 2. 36 elevado a 1 meio. Letra C. Raiz sétima de 1 elevado a 3. O radicando é a base. O expoente do radicando é o numerador. E o índice é o denominador. Então, 1 elevado a 3 sétimos. Letra D. Raiz cúbica de 8 elevado a 2. Então, a base é o 8, que é o radicando. O expoente do radicando é o numerador. E o índice, o denominador. Portanto, 8 elevado a 2 terços. Letra E. Raiz sexta de 0 elevado a 5. Então, a base é o radicando, que é 0. O expoente do radicando, 5, que é o numerador. E o 6, que é o índice do denominador. Portanto, 0 elevado a 5 sextos. E letra F. Raiz quarta de 16. Portanto, a base é o radicando, que é 16. Quando não tem expoente no radicando é 1, então o numerador é 1. E o índice é o denominador. Portanto, 16 elevado a 1 quarto. Questão de número 68. A questão 68 diz: escreva a raiz cúbica de 64 na forma de potência. Letra A, de base 64. Então, nós temos aí raiz cúbica de 64. Escrevendo com a base 64, eu vou pegar o radicando, que é 64. O expoente do radicando é 1 e o índice 3. Portanto, 64 elevado a 1 terço. Letra B. Agora a gente vai escrever na base 2. Para escrever na base 2 é bem tranquilo. Primeira coisa, fator 64. Então, ó, 64 por 2, 32.
por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, isso é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Bom, então no lugar de 64, eu vou escrever 2 elevado a 6. Então, olha aqui. 2 elevado a 6 no lugar do 64. Porém, o 64 está elevado a 1/3. Então, é o 2 elevado a 6, que é o 64, elevado a 1/3. Isso é potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 6 vezes 1/3. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 6 vezes 1, 6/3. E se eu fizer 6 dividido por 3, vai ficar aqui 2 elevado a 2. Correto? Bom, isso aí é a letra B. Agora a questão de número... Perdão, gente, letra C agora. Na base 8, letra C. 64 é a mesma coisa de 8 vezes 8, ou seja, 8 ao quadrado. Então, no lugar de 64, eu posso escrever 8 ao quadrado. Então, eu vou colocar 8 ao quadrado elevado a 1/3. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Então, isso daqui vai ficar... Deixa eu só apagar a calculação do 64 aqui. Então, isso daqui vai ficar 8 elevado a 2/3. Correto? Letra D. Na base 4. 64 é a mesma coisa de 4 elevado a 3. Porque se eu faço 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, 64. Portanto, no lugar do 64, eu posso colocar 4 elevado a 3, elevado a 1/3. Conserva a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 1/3. Então, vai ficar 4 elevado a 3 vezes 1, 3, sobre 3. E 3 dividido por 3 é 1. Então, 4 elevado a 1, simplesmente 4. Muito bem, então essa foi a questão 68. Vamos agora para a questão 69. Questão de número 69. Escreva na forma de potência de base 10 cada número dado. Letra A. Nós temos aí 100.000. Então, eu escrevo a base 10 e conto quantos zeros eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5. Letra B. 0,001. Escreva a potência de base 10. Como é 0, eu sei que o expoente é negativo. Conta quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Portanto, 10 elevado a menos 3. Letra C. 1 sobre 100. 1 sobre 100 é a mesma coisa de 0,01. Certo? Então, vai ser 10 elevado a menos, porque é 0, 2 casas após a vírgula, menos 2. Letra D. Raiz cúbica de 10. Raiz cúbica? Raiz cúbica de 10. A base é o radicando. Então, 10 elevado. O expoente do radicando não tem nada, é 1, numerador. E o índice é o denominador. Portanto, 10 elevado a 1/3. Letra E. Raiz quadrada de 1000. A base é o radicando, portanto, 1000. O expoente do radicando, quando não tem nada, é 1. E o índice é o denominador. Portanto, 1000 elevado a 1/2. Letra F. Raiz quinta de 0,001. Perdão, 0,01.
Bom, 0,01 é a mesma coisa de 10 elevado a menos 2. Portanto, a base é 10, o expoente do radicando menos 2 e o índice 5. Então, 10 elevado a menos 2/5. Questão de número 70. A questão 70 diz: determine a medida de perímetro de cada região quadrada, dadas as medidas de áreas delas. Letra A. Nós temos aí um quadrilátero, o qual possui uma área de 64 centímetros quadrados. A área de quadrado, nós já vimos que é base vezes a altura. Em um quadrado, tanto a medida da base quanto da altura são iguais. Então, eu vou chamar o lado aqui de L. Então, eu posso afirmar que a área de um quadrado é igual a L ao quadrado, que é base vezes a altura, L vezes L, L ao quadrado. Foi nos dado que a área é 64. Então, eu posso falar que 64 é igual a L ao quadrado. Aí, eu aplico raiz dos dois lados da equação. Aplico raiz, aplico raiz. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de L ao quadrado. Quando o índice e o expoente são iguais, eu corto. Então, fica L. Ou seja, a medida do lado desse quadrado foi dada aí, é igual a 8 centímetros. Porém, não pediu apenas o lado. Pediu o perímetro. Perímetro é a soma dos lados da figura. Como nós temos aqui L mais L mais L mais L 4 vezes, eu posso falar que o perímetro vai ser 4 vezes o lado desse quadrado. Então, eu posso afirmar que o perímetro vai ser 4 vezes 8. Portanto, o perímetro igual a 32 centímetros. Correto? Letra B. Nós temos também um quadrado, porém agora a área dele é de 256 centímetros quadrados. Então vamos com o mesmo raciocínio, eu vou chamar o lado aqui de L. A área é igual a L ao quadrado, porém a área agora é 256. Então 256 é igual a L ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados. Se eu fator do 256 por 2, 128, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, vou fazer casais de 2, ó. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, raiz quadrada de 256, 16. Raiz quadrada de L ao quadrado, corta índice com expoente, fica L. Ou seja, o lado desse quadrado tem 16 centímetros. Como o perímetro é a soma dos 4 lados, 4 vezes L. Portanto, 4 vezes 16. Perímetro igual a 72 centímetros. Essa é a questão 70. Vamos agora para a questão 72, não, gente, tô doido. 64, né? Porque 16 vezes 2 é 32, vezes 2, 64 centímetros. Perdão, viu? Bom, vamos agora para a questão de número 71. A questão 71 diz: calcule mentalmente o valor de cada raiz quadrada. Então vamos lá. Raiz quadrada de 144, 12.
Então, a raiz quadrada de 1,44 é só dividir por 10, vai ser 1,2. Raiz quadrada de 81, 9. Portanto, a raiz quadrada de 0,81, 0,9. Questão 72. Complete as igualdades. Letra A. Na letra A, nós temos aí raiz cúbica de 125. Se nós fatorarmos o 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Letra B. Raiz cúbica de algum número que eu não sei qual é igual a 4. Para saber qual que é a raiz cúbica, basta fazer 4 elevado a 3. E 4 elevado a 3, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Letra C. Raiz quarta de 81. Se nós fatorarmos 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Deu 1 quarteto de 3. Portanto, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Letra D. Nós temos aí raiz quarta de algum número é igual a 2. Então, basta eu fazer 2 elevado a 4. Aí eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Letra E. Raiz cúbica de 27.000. Aqui nós podemos usar uma técnica, olha. Raiz cúbica de 27.000, eu posso afirmar que 27.000 é a mesma coisa de 27 vezes 1.000. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. E a raiz cúbica de 1.000 é 10. 3 vezes 10, 30. Letra F. Raiz cúbica de 0,027. 0,027 eu posso afirmar que é a mesma coisa de 27 sobre 1.000. Raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de 1.000, 10. Portanto, 0,3. Letra G. Raiz sexta de algum número que eu não sei qual é igual a 4. Nesse caso, eu tenho que fazer 4 elevado a 6, que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 6 vezes. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Agora eu posso fazer 16 vezes 16, que vai dar 256, que eu acho, né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Então, aqui, 256. E aí, eu vou ter que fazer 256 vezes 16. E se nós fizermos 256 vezes 16, vocês vão achar aí 4.096. Ou seja, a raiz sexta de 4.096 é igual a 4. Letra H. Raiz cúbica de 0,001 igual. 0,001
é a mesma coisa de 1 sobre 1000. Raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 1000, 10. Então, 1 sobre 10 é a mesma coisa de 0,1. Questão de número 73. Calcule a medida de comprimento da aresta de cada cubo, dadas as medidas de volume. Letra A. Nós temos aí um cubo em que o volume dele foi dado como 512 centímetros cúbicos. O volume de um cubo é a área da base vezes a altura. A base ela é um quadrado. Então, se eu fizer L vezes L aqui, ó, vai dar L ao quadrado. Se eu multiplicar L ao quadrado pela altura, que também é L, então nós vamos ter L ao cubo. Por isso, a área de um cubo é chamada de L ao cubo. A área, volume. A área é base vezes a altura só. Então, volume é L ao cubo. O volume foi dado que é 512. Então, eu posso afirmar que 512 é igual a L ao cubo. Para resolver isso agora, eu aplico raiz cúbica dos dois lados. Então, raiz cúbica de 512, vamos fatorar. Por 2 vai dar 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como é raiz cúbica, tem que fazer trio. Então, aqui um trio de 2. Aqui outro, aqui outro. 3 trios. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E aqui, índice e expoentes iguais, eu corto, fica L. Ou seja, pediu foi o lado, medida da comprimento da aresta. Então, a aresta desse cubo aqui, 8 centímetros. Certo? Vamos para a letra B. B, nós temos que o volume é igual a 1000 centímetros cúbicos. Nós vimos que o volume de um cubo é igual a L ao cubo. Então, eu posso falar que 1000 é igual a L ao cubo. Tirando a raiz cúbica dos dois lados. Raiz cúbica de 1000, 10. Aqui, índices expoentes iguais, corta. Ou seja, o lado desse cubo, 10 centímetros. Correto? Questão de número 74. Determine o que se pede. Letra A. A soma da raiz quadrada de 81 com a raiz cúbica de 64. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 81 mais raiz cúbica de 64. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz cúbica de 64, 4. E 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 9 mais 4, 13. Letra B. A diferença entre a raiz cúbica de 27 e a raiz quadrada de 4. Então, como é diferença, é subtração. Raiz cúbica de 27 menos raiz quadrada de 4. Raiz cúbica de 27, 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Menos raiz quadrada de 4, 2. Portanto, 3 menos 2, 1. Letra C. O quadrado
81. Então, é raiz de 81 elevado ao quadrado. Lembra que esse 2 eu posso fazer para dentro? Então, esse aqui ficaria raiz quadrada de 81 elevado a 2. Mas índices e expoentes iguais eu posso cortar. Portanto, isso daqui fica igual a 81. Letra D. O cubo da raiz cúbica de 8. Então, eu vou pegar a raiz cúbica de 8, assim, e elevar ao cubo. Índices e expoentes iguais, corta. Fica 8. Correto? Questão 75. O quadrado de um número natural mais 2 é igual a 102. Qual é esse número? O quadrado de um número natural. Eu sei que número que é? Não, eu vou chamar de x. Então, o quadrado de um número natural mais 2 é igual a 102. Então, olha, o quadrado de um número natural, que eu chamei de x, mais 2 é igual a 102. Passa o 2 para cá. Vai ficar x2 igual a 102 menos 2. Então, x2 é igual a 100. Tira a raiz dos dois lados. Índices expoentes iguais, corta, fica x. Raiz quadrada de 100, 10. Então, esse é o número 10. Que olha aqui, o quadrado de um número, quadrado de 10, 100. Mais 2, 102. E questão 76. O cubo de um número mais 5 é igual a 130. Qual é esse número? Então, ó, eu vou chamar esse número de x, igual eu fiz na outra. O cubo de um número mais 5 é igual a 130. Olha, o cubo de um número mais 5 é igual a 130. Passa o 5 para cá, vai ficar x elevado a 3 igual a 130 menos 5. Então, x3 igual a 125. Tira a raiz dos dois lados. Raiz cúbica. Índices expoentes iguais, corta, fica x. Raiz cúbica de 125, 5. Então, esse é o número 5. Bom, pessoal, então essa foi a correção das atividades da página 47. Caso tenham tido qualquer dúvida, envie no e-mail lucimariacenaferreira@gmail.com, ok? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.